Sejam todos bem-vindos, tanto aqueles bem-vindos à nossa Sociedade Espírita Allan Kardec. Vamos agora informar sobre os trabalhos da SEAC. Começamos com o Evangelho de Acolhimento, que ocorre nas segundas-feiras, das 19h15 às 20h15, na sala 32. E nas terças-feiras, das 14h30 às 15h30, na sala 35. Nas terças-feiras, temos trabalho de prece e radiações, no horário das 18h30 às 19h20, presencial e virtual pelo Facebook. Nas sextas-feiras, às 19 horas, temos a palestra doutrinária, só em modo virtual pelo Facebook. Aos domingos, temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, às 10 horas, em modo presencial e virtual, aqui nesse auditório. E no subsolo temos a evangelização infanto-juvenil e os ciclos de paz, das 9h30 às 11h30, presencial. A SEAC estará aberta diariamente das 9 horas às 18h, tanto na farmácia, livraria, atendimento fraterno, classes e o SEAC, Sessão Espiritual de Apoio Obrigatório. Todos os horários estão disponíveis no site e redes sociais, bem como em nossos murais na entrada do prédio. Pedindo agora a todos os irmãos e irmãs possam desligar o celular para o trabalho fluir da melhor maneira possível. Lembramos que, quando possível, procuremos manter nossos pensamentos elevados e com muita atenção na leitura das preces que serão proferidas, para assim auxiliarmos em quem pensarmos bem como nós mesmos. Te agradecemos, Jesus amado, essa oportunidade de trabalho que nos dá e pedimos também aos bons espíritos, ao diretor desse trabalho, às suas equipes de socorro, para auxiliar a todos em quem pensarmos e para sairmos daqui bem melhor do que chegamos. Que assim seja. Convidando nossa irmã Nélia Aquino para fazer a palestra da noite de hoje. Então, boa noite a todos, boa noite a todas, né? Que sejam bem-vindos no trabalho dessa noite e que possamos aproveitar da melhor forma possível para que possamos sair daqui bem melhor do que quando aqui adentramos. A reflexão da noite de hoje é do livro Vinha de Luz, da coleção, né, A Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né? Escrito por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Vinha de Luz. E a lição, eu escolhi a lição 88, que tem como título Tu e Tua Casa. É uma carta de Paulo a Atos, capítulo 16, versículo 31. E diz assim: geralmente, encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sós, sobre o ponto de vista da fé, e alguns, despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que o cercam. Esse reporta-se a zombaria de que é vítima. Aquele outro acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhes enfeitam a zona intelectual, sem lhes penetrarem o âmago do coração. Por que se alentar os defeitos alheios, olvidando por nossa vez o bom trabalho de retificação que nos cabe no plano da bondade oculta? O conselho apostólico
é profundamente expressivo. No lar, onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas, para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Mas não te esqueças que se há verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus, tu e a tua casa. A citação da página, da citação bíblica, diz assim: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. É importante a gente fazer uma contextualização dessa citação evangélica. Tá? Então, assim, Paulo, nós sabemos que ele foi um grande divulgador do Evangelho de Jesus. Então, ele fez longas caminhadas, longas visitas em vários lugares para pregar o Evangelho de Jesus. E quando ele chega num determinado lugar, que a gente sabe assim que os judeus eles têm um costume diferenciado, né? É diferente de nós, por exemplo, né? E então hábitos, cultura, todo essas coisas assim, né? De cultura, de hábito, completamente diferente. E então Paulo pregando o Evangelho de Jesus, uma multidão, né, assistindo. E aí chega alguns magistrados e diz a Paulo que o que ele estava falando não era adequado àquele lugar, àquela cidade, àquela população, à cultura. E que então aí ele seria preso. Nós sabemos que muitos cristãos, né, nessa época, eles eram presos, porque divulgavam o Evangelho de Jesus. E então, Paulo foi preso, foi levado para a prisão. E quando ele chega na prisão, porque estava Paulo e Silas, e quando ele chega na prisão, o carcereiro vem, né, para receber, responsável por aquele setor onde ele iria ficar, onde eles iriam ficar. E então foi dito para ele que ele tivesse muito cuidado e que se preocupasse bastante no cuidado daqueles dois presidiários, porque eles eram violentos, porque eles falavam coisas muito estranhas, que ninguém entendia. Então, o carcereiro, né, ficou super preocupado, né? Ficou preocupado em cuidar para que nada acontecesse. E Paulo e Silas foram para o seu local ali preso, né? A sua ala na prisão. E aí ficaram, né? Ficaram ali presos os dois. Aí, quando eles vão fazer uma oração, começaram a orar a Deus, né, por toda aquela situação, que ele desse coragem, que ele desse força, para que conseguissem superar aquela dificuldade. Escutam um terremoto assim muito forte.
E esse terremoto abala as estruturas físicas daquela prisão. Tanto que abrem-se as portas. E o carcereiro, quando percebe que todas as portas estavam abertas, ele ficou muito preocupado. Porque imaginem a responsabilidade que ele tinha, que lhe foi dado. E se os prisioneiros todos saíssem? Então, com aquela preocupação, ele pega a sua espada, desembainha a sua espada e faz menção do suicídio. E Paulo, tranquilamente, eu até vou ler bem assim as palavras, para que a gente seja assim bem sincera ao texto. Então, Paulo, com a sua voz branda, diz: não se faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. E o carcereiro, vendo a todos, percebeu que todas as pessoas estavam ali, e que principalmente Paulo e Silas, que eram o recomendado, e que se eles fugissem, a culpa toda recairia sobre ele. Então o carcereiro vai, olha que todos estão ali, e pergunta: o que eu faço para me salvar? E aí Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Vejamos, essa reflexão que Emmanuel nos proporciona, dirigindo nós a questão da nossa fé. Hoje até a preparação aqui trazia essa reflexão também, sobre a fé, a importância da fé. E no início aqui do texto, Paulo, então, Emmanuel traz essa reflexão dizendo assim: geralmente encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. O que isso significa? Que numa família, um pode ser evangélico, outro pode ser católico, outro espírita. Cada um pode ter a sua crença, mas não precisa a gente se sentir isolado, E além aqui no texto diz assim: no lar onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a claridade para a elevação. Olha que importante, Uma pessoa, se tiver uma pessoa que crê em Deus, que crê em Jesus, ela vai ter uma ação, ela vai ter um procedimento diferente, Por quê? Porque ela introjetou no seu coração o Evangelho de Jesus. E está, nesse momento, não só introjetou, mas como está procurando vivenciar. Aí estamos nós, Estamos nós aí. Introjetando o Evangelho e procurando trazer para a prática. Eu não disse que é fácil, tá? Eu disse que nós estamos tentando. E com certeza, no momento que a gente tenta, a gente cai, a gente levanta, mas fica sempre firme. Nós temos Jesus como nosso mestre e guia. Então, essa carta de Paulo, ela é muito apropriada para nós, para esse momento. Para que nós possamos desenvolver a nossa fé, para que nós possamos ter Jesus como nosso modelo e guia. Que possamos ficar com essa reflexão. Obrigada.
Ao iniciarmos esta sessão de preces e irradiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para assim delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nessa hora de recolhimento de prece, um pouco de sua sublime mansidão, de sua tranquila fé. Esqueçamos durante esses felizes momentos as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos, para no único anseio e numa única voz levarmos a Deus nosso Pai os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual, depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho. Porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que este pensamento seja, pois de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que um dia estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual, para renovarmos com acréscimo de afeição e alegria a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé estes nossos entes queridos que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em que nossos irmãos pensarem, particularmente pelo que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos neste momento naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos. Envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na sua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores aqui presentes, para serem levadas carinhosamente
aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos nesse instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações. Deus nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade, que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob o nosso teto. A cada um pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico, onde as almas afins desfrutam do perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal, e muitas vezes situações difíceis são defrontadas, que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições, com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com um pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva. União onde haja discórdia. Alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Que assim seja.
Prece pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde a época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos desvelada e continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo desses espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixes sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora. Em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo humilde e submisso em favor dos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões, sob as quais se agrupam as criaturas humanas, representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só pastor e um só rebanho e um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo dos nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade, e vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças. E estas almas reiniciam as experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isto, entretanto,
tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja um estímulo constante e um exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem. Que sobre eles desçam neste momento as vibrações de afeto de nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galileia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações, ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos, são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes, a serviço do materialismo pagão, tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão na sua plenitude o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações reiniciadas no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento de nossos trabalhos de preces e irradiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham, para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vinha. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, forças para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração, que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite, em nome de Deus, Cristo e caridade.
A cadeira dela é visita, mas